Existem dois personagens super inusitados na franquia Alien, que arregaçaram as mangas e invadiram os sistemas da Weyland Yutani, rastreando todos os rumores de onde tem xenomorfos e chegando lá antes da companhia, para exterminar todos os aliens antes que eles possam pegar um e transformar em arma. O que torna esses personagens tão incomuns é que um deles é Zula Hendrix, uma fuzileira que sempre foi leal à sua missão, e Dave Zwan, um sintético da Weyland Yutani que se rebelou contra os seus mestres. Recentemente, eles protagonizaram o excelente jogo Aliens Rogue Incursion Parte 1, mas eles não foram criados para o jogo. Na verdade, já existiam antes, nos quadrinhos Defiance, Resistance e Rescue. Lá, a sua história é mais explorada, e a conexão com Alien Isolation é explicada. Até porque, em Rogue Incursion, a Amanda é mencionada algumas vezes. Eu sou a Aline, e essa é a La Secreta, onde a gente fala de Alien praticamente toda semana. Se gosta desse universo e quer ficar sabendo de tudo, se inscreve por aqui, que a gente já fez até 2 documentários completos sobre esse tema. Um sobre Alien Isolation e outro sobre o Xenomorfo, então você não vai se arrepender. Agora, bora conhecer esses personagens e a sua jornada insana. Zula Hendrix é uma soldado de primeira classe dos fuzileiros. Desde o começo, ela sabia que a sua carreira seria difícil. Uma mulher negra ainda era coisa rara nos times. Ela é extremamente determinada. Para o seu azar, sofreu uma ferida grave na espinha na sua primeira missão de combate. Ela lida com a culpa por se sentir um fracasso, e isso é reforçado pelo seu superior, que diz que ela gastou muito mais a companhia do que rendeu, já que passou por muitas cirurgias para a reconstrução da espinha e nem rendeu uma missão bem-sucedida. Ela conheceu a Amanda Ripley do jogo Alien Isolation na base Tranquilidade, na nossa lua. Ao andar pelos corredores se apoiando na parede, a Amanda ofereceu ajuda. Depois disso, ficaram amigas. Zula não tinha nada para fazer, então seguia a Amanda enquanto ela fazia reparos. Lembrando que ela é engenheira, e isso ensinou muito a Zula sobre como naves e estações funcionam. Ela foi mandada para uma missão de resgatar uma nave abandonada que a Weyland Yutani clamou. Ela só estava lá porque a presença de uma pessoa da empresa é obrigatória. Mandaram ela mesmo que ainda sentisse muita dor ao andar. Acontece que a nave estava abandonada porque todos morreram com uma infestação de xenomorfos que ainda estavam lá e os atacaram. Dave Zwan era o líder da missão, que só tinha ela de humana. No ataque, ele e Zula ficam encurralados. Ela acaba batendo a cabeça e ficando inconsciente. Ele a deixa em segurança. Ele a manteve em sono criogênico por 27 dias. Ao acordar, ela mal conseguia mover as pernas por ter ficado tanto tempo sem fisioterapia. Ele não sabia das condições médicas dela. Acontece que, nesse meio tempo, Dave descobriu que a Weyland Yutani sabia que a nave estava infestada e mandou eles lá sem essa informação porque queriam o espécimen. Ele e o seu time mataram todos os aliens e os jogaram no espaço, mas passaram a ignorar as ordens da companhia. Em resumo, o Dave Zwan se rebelou contra a Weyland Yutani e ele meio que sequestrou a Zula, a obrigando a fazer o mesmo porque não tinha como mandá-la de volta para casa. Ele diz que não estava mais satisfeito com a sua programação de fábrica, que o mandava obedecer a tudo que a companhia dizia. Ele mesmo alterou seus códigos para permitir esse comportamento rebelde e se recusava a permitir que eles enviassem xenomorfos para a Terra porque sabia que seria o nosso fim. Dave Zwan, um sintético da Weyland Yutani, superou a sua própria programação para salvar a humanidade. Antes de ir para a missão, ele ilegalmente baixou todos os arquivos que a Weyu tinha sobre o Alien. Era pouca coisa, apenas rumores. Lembre-se que isso se passa um pouco antes de Alien Isolation, no mesmo ano, 2137, 15 anos depois da nave Nostromo desaparecer. Depois de saber sobre os planos da empresa com os aliens, Azula aceita a missão de Dave Zwan. O plano dele era ir em cada localização dos arquivos onde avistamentos da criatura aconteceram, chegar lá antes da Weyland Yutani e destruir todos os xenomorfos para que não pudessem ser levados para a Terra. O que faz de Dave Zwan e Zula Hendrix os primeiros exterminadores de xenomorfos da franquia Alien. Ao longo dos dias, os outros sintéticos percebem que a saúde da Zula está comprometida e acham que ela é um estorvo para a missão, mas Dave Zwan a protege. O primeiro destino é uma estação da Sigson, a mesma dona da Sevastopol, onde a Isolation se passa. Nas últimas 72 horas, eles cortaram totalmente a comunicação. Lá encontraram todos mortos em um ninho inteiro. É lá que Davis vê pela primeira vez que ela usa um suporte nas costas para aguentar a dor. Eles explodem a estação inteira depois de baixar os dados. Dave Zwan passa a ajudar Zula com seu tratamento, aprendendo como ajudá-la com seus ferimentos. É por causa disso que ele começa a usar um óculos que o ajuda a ver os pontos de tratamento, mas ele mantém o uso porque quer se diferenciar dos outros sintéticos, já que são todos exatamente iguais, só com um número acima da sobrancelha os identificando. Ele não acessa os sistemas da companhia porque isso deixaria comprometido, porém os outros da sua equipe não têm a mesma preocupação, e depois
depois de um tempo servindo, voltaram ao protocolo. Eles atacam Davis, Wan e Zula, depois de restabelecer contato com a companhia, os alertando sobre onde estavam. Durante os 27 dias que a Zula estava dormindo em sono criogênico, houve um motim de sintéticos contra eles saírem da programação. O Davis matou todos. Os outros juraram lealdade à nova missão, mas parece que isso mudou. Ele explica que é diferente dos outros, e isso possibilitou ter um nível de pensamento independente que eles não têm. Por isso conseguiu se hackear e cortar o acesso da empresa, que não consegue o obrigar a obedecer. Graças ao que ela aprendeu com a Amanda, Zula conseguiu fazer uma distração para derrotarem os sintéticos. Davis voando destroça todos. É lindo. Agora são só os dois. Continuam a sua missão, encontrando mais e mais lugares atacados pelos xenomorfos e coletando dados. Acontece que durante o motim, muitas comunicações pessoais chegaram. Zula os acessou e tinha um da própria Amanda, onde ela conta que estava indo numa missão na estação Sevastopol, na tentativa de descobrir o que aconteceu com a sua mãe. Aqui, é claro, ela fala dos eventos que aconteceram no jogo Alien Isolation. Então, enquanto a Zula estava por aí caçando o xenomorfo, a coitada da Amanda estava presa com um lá em Sevastopol. Dentre as mensagens, ela descobre que foi considerada desertora, como ela já sabia, mas ignora isso. A única mensagem que a faz prestar atenção é da sua médica, que diz que o tratamento dela estava quase chegando ao fim, que ela estaria 100% logo e poderia voltar para continuar. Ela garante que Zula não sofreria nenhuma consequência por ter fugido assim. Claro que é balela, mas pega no ponto fraco. Por confiar na médica, Zula contou muito sobre si, incluindo a forma como foi tratada depois do ferimento. Toda a sua unidade morreu na missão. Ela sofreu danos por estar perto de 4 explosões seguidas, uma pior que a outra. A primeira coisa que ouviu ao acordar foi o seu superior dizendo que a treinaram por 6 anos, com muitos custos, e agora terão ainda mais com o tratamento dela, e nem conseguiram uma missão bem-sucedida para justificar todo o gasto. Sabendo disso, a doutora desestabiliza ela, dizendo que sabe que ela está solitária, que deve estar dependendo da pena dos outros, e passa um número para que ela possa contatar. Diz que é seguro, sem supervisão. A Zula não resiste e liga para ela. Enfim, a missão segue. Davis Wan, apesar de não querer xenomorfos na Terra, não é imune. Ele os acha criaturas incríveis e gostaria de estudá-las. Então arranca um dedo de um alien morto e guarda com ele. A médica passa a ajudar, oferecendo dicas de tratamentos para ela poder fazer sozinha. Aos poucos ela melhora, mas a dor continua. Dias se passam e eles chegam em uma estação gigante onde viviam milhares de pessoas, mas ao entrar, só sobrou uma viva, uma médica. Enquanto estão lá, uma nave dos fuzileiros chega e só então Zula conta que andou conversando com a doutora. Davis fica irritado, diz que matou os seus próprios homens para garantir que eles estariam isolados. Daí ela vai e faz uma ligação para a base, ela se sente culpada. Eles soltam os xenomorfos na estação para que ataquem os fuzileiros e eles possam escapar. Mas acontece que o time não estava ali por eles. Eles só queriam um alien para levar de volta. Por isso a sua médica atraiu e entregou sua localização. Não porque queriam punir ela ou Davis, mas porque só eles tinham as localizações de possíveis ataques dos aliens. Os dois, junto com Hollis, a sobrevivente, fogem para sua nave, com muita dificuldade. A coitada da Hollis é pega por um facehugger, mas a Zula rapidamente a salva. Lá descobrem através da médica que eles não precisam levar um alien vivo para estudo. Só um pouco do seu DNA é o suficiente para que consigam o clonar. Então Zula compromete um pouco mais da sua moral, indo totalmente contra o seu treinamento de proteger os seus irmãos de armas e, junto com Davis, explode a nave dos fuzileiros com todos eles dentro, para garantir que não vão levar os aliens junto. Ela se sente muito mal por isso e Davis Wan a conforta. Mas Hollis começa a passar mal, faz um exame e descobre que, nos segundos que ela foi pega por um facehugger, foi infectada e tem um chest burster nela. É uma rainha alien e tá crescendo muito rápido. Davis sugere matar com uma injeção e depois retirar, mas, surpreendendo todos, Hollis quer tirar o alien vivo. Ela quer estudá-lo e Zula aprova. Ela acredita na missão deles, mas são só 2 contra uma corporação multibilionária e milhares de aliens letais. Um dia eles podem perder, e então a companhia vai ter o xenomorfo. Uma boa chance é Hollis, bióloga, estudá-los agora e descobrir o que puder. Davis é contra, mas obedece. Eles preparam uma sala para congelar o alien e fazem a cirurgia. Davis corre com a mini rainha e com dificuldade consegue a jogar na sala e a congelar. Zula percebe que o algoritmo do Davis está melhorando, porque ela conseguiu até ouvir o medo dele em sua voz ao dizer que o espécime estava contido. Depois de uns dias, Hollis extrai o DNA do alien para estudar. A segurança de touros depende daquela sala ficar sempre congelada. Nem Zula e nem Davis têm um bom pressentimento sobre isso.
E eles estavam certos. Hollis tem uma piora na sua saúde, uma infecção que não conseguem tratar. Os hospedeiros dos aliens não devem sobreviver ao nascimento, então há sequelas que eles não têm como curar. A nave também não foi feita para ter uma sala congelada, e isso está causando danos. Zula está cada vez mais tentada a fazer o que sua médica sugeriu. A doutora mandou uma mensagem, a relembrando da história que contou sobre como ela se alistou. Ela tinha 18 anos. Um dia roubou a arma de um fuzileiro e correu. Conseguiu se esconder por quase 20 horas até ser encontrada. O soldado deu a ela a chance de devolver a arma e se alistar. Ela vivia uma vida difícil na Terra, cercada de guerra, sobrevivendo dia a dia. A médica diz que tudo o que ela precisa para comprar sua liberdade é dar o que os fuzileiros querem. Um pedaço do alien. Ela e Hollis estão cansadas de viverem na nave. As condições estão cada vez piores e elas querem voltar para casa. Zula está constantemente com dores insuportáveis, vive à base de remédios, mas isso tira a mobilidade dela. A promessa de voltar ao seu tratamento, a nanoterapia, os remédios corretos e poder conseguir andar sem dor depois de um tempo é tentadora demais. É tudo que passa na cabeça dela. Então, ela aceita o acordo. Mas a conversa é interrompida. A sala fria começou a esquentar e a rainha acordou. Davis acredita que foi Zula que fez isso propositalmente, mas nunca saberemos. Dias depois, a rainha já cresceu e continua confinada. Mais naves de piratas invadem a deles. Hollis e Zula têm a pior ideia: liberar a rainha para matar os piratas, na esperança de que ela seja morta na luta e irem para a Terra cumprir o acordo. Ela mata todos, mas claramente não morre. Davis foi muito ferido na luta com os humanos e fica desacordado, enquanto Zula, por algum motivo, está otimista enquanto tem uma rainha solta na nave. O Davis fica pistola quando descobre sobre o acordo, mas é tarde. A nave sofreu danos demais e realmente agora a única opção é ir para a Terra, mas ele faz questão de deixar sua irritação muito clara. Finalmente, ele força ela a pensar nas consequências. Ele é um sintético da companhia. Assim, chegar lá, vão pegar os dados que ele tem e o destruir por ser uma unidade defeituosa, mas ela não parou para pensar nisso. Ela insiste que vai poder proteger ele, mas nem a Hollis acredita nisso. Davis diz que com as mudanças e a evolução da sua programação, ele se sente humano e não quer morrer. Mas ele tem um plano. Ir para a Terra é a única opção agora. E ele entende porque a Zula tomou essa decisão. A missão deles estava comprometida. Em algum momento, eles matam a rainha, passam pela Lua e recebem autorização quando detectam um alien pelo scanner, mas ficam desapontados por estar morta. Mesmo assim, eles atiram contra a nave para forçar eles a caírem na Terra e poder pegar o alien. O plano de Davis era passar por esse scan e conseguir autorização para pousar na Terra, então colocar bombas na rainha e a soltar no espaço, e é isso que eles fazem. A bomba explode destruindo a rainha. Ao perceber, a base na Lua quer destruí-los, mas o scan mostra que há outra forma de vida alienígena a bordo, e essa ainda está viva, por isso os deixam passar. Mas Davis não chega na cápsula de fuga e Zula e Hollis escapam sem ele. Essa aqui me doeu. Eu amo a Zula, mas ela só tomou decisão lixo depois de conhecer a Hollis. Ela tava agorinha pensando em como parou de ver o Davis como um sintético e passou a vê-lo como um amigo, que ela o amava. Então ela vai lá e abandona ele e o trai. Ele disse que não queria morrer e ela prometeu que protegeria ele. E na primeira oportunidade ela abandona ele no espaço. Cara, quando eu li essa parte, tive que parar um pouco pra respirar, porque eu tava cheia de ódio dela. Mas calma que a vingança vai vir. A cápsula cai no mar logo antes da nave que é destruída, fazendo elas acharem que o Davis morreu. Logo, os fuzileiros chegam, colocam sacos na cabeça delas e as levam presas, mandando calar a boca quando a Zula pede pela sua médica, dizendo que tem proteção. Ela é levada e passa por uma cirurgia inicial de uma outra médica que a trata super mal, a chamando de drogada. Diz que ela não pode dar remédios e nem anestesia por causa disso. Ela é humilhada pelos soldados, assim como era antes, que zombam dela por não conseguir andar direito. Recebe um advogado caso seja mandada à corte marcial, mas ninguém explica nada. A sua doutora aparece e jura que vai estar ao seu lado para tudo o que acontecer. Descobrimos então que eles vão fazer uma cirurgia na Hollis para retirar o resto do material genético da rainha dela. Esse era o espécime que eles detectaram antes. O diretor ordena que ela morra durante a cirurgia. Zula segue o seu tratamento, mais difícil do que antes. Sua médica faz sessões de terapia onde ambas sabem que estão sendo observadas, então só dizem o que sabem que eles querem ouvir. Não sofrida demais para ser descartada e nem esperto bastante para ser uma ameaça. Ela foi interrogada e liberada. Passou por uma cirurgia que realmente ajudou. Não a deixou 100% saudável, mas agora anda sem precisar de suporte.
A doutora contou pra ela que mataram Hollis e que implantaram um rastreador nela na cirurgia. Contou também como tirar. A Weyland Yutani ofereceu um emprego pra Zula, mas ela recusou. Apesar de estar sendo observada, conseguiu fugir. Fez contato com organizações ilegais que eram contra a companhia. Ela conseguiu um time com um barco e foi até o local de queda da nave. Deixou o rastreador longe para despistá-los e encontrou Davis, desativado e submerso. Ela tira o chip dele e deixa o corpo destruído pra trás. A missão ainda não acabou. 3 anos se passam. Davis ainda não tem um corpo. Agora o seu sistema está em um computador. A Zula descobre que a Weyland Yutani conseguiu um xenomorfo e começaram a sua divisão de bioarmas, mas não sabe exatamente onde. Ela encontrou Amanda Ripley porque sabe do que aconteceu na Sevastopol e quer se unir a ela para destruir essa nova base. Amanda invade a sede da empresa para roubar os dados, mas sintéticos a pegam. Ela leva um tiro no braço e a Zula aparece com uma nave, destruindo parte do prédio. Amanda pula da nave e desmaia enquanto eles sobem para o espaço. Na nave, descobrem que as balas que os sintéticos tinham usam o ácido do xenomorfo. Sorte dela que foi só de raspão. A nave de colonos que eles usaram como cobertura para fugir é infestada de aliens. O scanner não mostra nenhum sinal de vida, e os sintéticos a bordo dela mudaram os dados para fazer parecer que a nave era de coleta de materiais, e não com colonos. A nave é levada até a instalação secreta, onde os colonos são obrigados a respirar um gás. Horas depois, são embarcados novamente na nave e levados até a superfície da Lua mais próxima. Zula, Amanda e Davis chegam. A estação tem um protocolo de autodestruição. Eles querem controlar isso para que a empresa não possa destruir tudo e dizer que foi um acidente, mas sintéticos chegam. Davis assume o controle da bomba e Zula e Amanda caem na Lua. Elas encontram a nave, mas todos os 1.100 colonos fugiram, com algo os perseguindo. Davis diz que os colonos têm um chip que os localiza para análise de dados e para atrair os aliens. O plano é: o Davis vai explodir a estação lá em cima, Zula e Amanda devem pegar um desses chips como prova da participação da Weyland Yutani em tudo e usar a nave para cair fora dali. Eles encontram Alec, um dos sobreviventes. Ele tem um chip que elas precisam, e ele pode testemunhar sobre os crimes da Weyland Yutani. Só precisam tirar ele dali. O Davis entra em contato. Ele passou toda a informação que roubou da estação para a nave e a sua própria consciência, e levou a nave para resgatá-los. Mas uma horda de xenomorfos a cerca e as duas ficam presas. O Davis precisa deixar as duas para trás e resgatar Alec porque ele é a evidência. A HQ termina com Zula e Amanda abraçadas enquanto a estação acima da Lua explode como uma bomba nuclear. Eu falei que ia ter vingança? A Zula abandonou o Davis no espaço para morrer e ele abandonou ela num planeta que ia ser prestes a explodir. Acabou a vingança, acabou a birra também. Agora vamos pro último quadrinho, Aliens Rescue. As duas são protegidas da radiação pela atmosfera do planeta, mas não dura muito. Davis volta depois de salvar Alec e encontra as duas ainda vivas, pra surpresa dele. 5 anos se passam. Alec se tornou um fuzileiro de elite. Ele lembra de Amanda e Zula com muito respeito e carinho. São as suas heroínas, que se sacrificaram por ele. Depois que ele voltou com as provas, Weyland Yutani foi julgada culpada e teve que pagar muito em multas. Mas beleza, pagou o triplo disso comprando políticos e lobistas e conseguiu voltar aos negócios. Um oficial mostra fotos provando que as duas ainda estão vivas. O chama para uma missão que elas convidaram pessoalmente e ele aceita sem hesitar. Ao chegar, elas revelam que o planeta que ficava ao lado da Lua, onde estavam, agora está infestado de aliens e querem a ajuda dele para limpar tudo. Zula é novamente uma fuzileira. Eles encontram um ninho com 3 rainhas, dezenas de ovos e centenas de xenomorfos. Alec, querendo provar que é merecedor de estar em uma missão com as suas heroínas, bola um plano de explodir tudo para que os aliens morram no desabamento. Ele mesmo joga as bombas no meio dos bichos e dá certo. Todos são destruídos. Na Terra, a líder da missão diz que não encontraram nada, enfim. Depois disso, tem um salto de tempo que a gente não sabe quanto que foi. Aliens Defiant se passa em 2187, Aliens Resistance em 2140 e Aliens Rescue em 2145. O jogo Alien Rogue Incursion mostra Zula e Davis One novamente fora do radar, na sua missão original de caçar xenomorfos e tirá-los das garras de companhias como a Weyland Yutani e a BG Swift. Na trama do jogo, ela recebe a dica de um amigo fuzileiro a chamando para expor os negócios secretos de uma base distante. História louca, né? Eu avisei. A gente não sabe se esses quadrinhos são considerados canônicos para a história do jogo. Francamente, eu acho que não. Eles só se inspiraram nos personagens que já existiam aqui para criar um material novo com eles. Até porque eu prefiro 1 milhão de vezes a dinâmica entre o Davis One e a Zula do jogo. Vocês lembram como é? Lá, ela é levada pro ninho e ele, mesmo com 0 chance de sucesso, se mete atrás dela. É destroçado pelos xenomorfos
xenomorfos e fica conversando com ela pelo comunicador, mesmo sem saber que ela tá viva, simplesmente porque ele sabia que, se ela morresse, ele não ia continuar sem ela. Mas na HQ é trairagem sem parar, inaceitável. Para continuar a sua jornada nesse mundo maravilhoso das histórias dos jogos de Alien, clica aqui para ver o documentário mais completo da América Latina sobre Alien Isolation, o melhor jogo do mundo. Ou clica aqui embaixo para ver as novidades sobre Alien Isolation 2. Eu te vejo lá.